Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa lição de número 14. Chegamos ao final de um trimestre, esperamos ver você de novo no próximo trimestre, que já é o ano de 2023. Que Deus lhe abençoe muito no estudo da sua palavra. Chegamos ao final de uma série maravilhosa de estudos aqui. E nessa semana o tema é Novas Todas as Coisas. Que coisa maravilhosa! Saber que tudo isso que nós temos hoje, o sofrimento, a dor, a morte, tudo isso vai ser passado um dia. E nós estaremos num novo céu e numa nova terra que o Senhor está nos preparando. Cremos nisso, trabalhamos por isto. Então, hoje ficam algumas perguntas sobre este assunto da nova terra, do novo céu, se isso vai ser real ou não, né? A primeira pergunta é o seguinte: o céu e a nova terra, o novo céu e a nova terra, serão reais? Para alguns seguidores da filosofia grega, tudo que é físico pode ser ruim, né? Porque a matéria é má, segundo eles. Assim, também um céu real, com pessoas reais, é algo muito complicado para eles, né? Eles acham que isso pode não ser uma coisa boa. Mas nós cristãos acreditamos na Bíblia, e a Bíblia mostra o céu em termos concretos. Não é aquele céu dos filmes, onde as pessoas ficam vagando, com cara de bobo, né? Não, é algo real, onde viveremos para sempre, né? O texto de Hebreus diz que o céu é uma pátria, é um lugar onde nós estaremos juntamente com o Senhor, né? Isaías 65, 66 fala da mesma coisa, nos trazem vislumbres do céu. É claro que Isaías tinha uma aplicação local, inicial para Israel, né? Mas Israel não obedeceu a aliança e Deus então transferiu isso para o Israel espiritual, para os salvos de todas as eras e que estarão prontos no tempo do fim e estarão para sempre com o Senhor, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 15:8, diz assim: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à vontade de Deus, à verdade de Deus, né, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, tudo aquilo que foi prometido lá no Velho Testamento, Deus pode cumprir agora no novo céu e na nova terra que Ele está nos preparando, né? Então, isso é um dado interessante. Uma outra pergunta que as pessoas normalmente fazem é o seguinte: e o santuário, né? Alguns acham que o santuário, porque havia o santuário terrestre aqui, e que com a morte de Jesus perdeu a validade, e a gente entende, segundo Hebreus, que o verdadeiro santuário hoje é o santuário do céu. E as pessoas dizem, não, mas todo o céu é um santuário. Eles meio que relativizam essa questão. Vocês falam tanto do santuário, do serviço do santuário, tem toda uma sequência na questão do santuário. Isso não é tão importante, alguns dizem, né? Será que o santuário é o próprio céu ou há um santuário no céu que é a sede do governo e da ação de Deus por nós, onde está o trono de Deus? Bom, a Bíblia diz que há um santuário no céu, que não é todo o céu. Apocalipse 11:19 diz que João viu o santuário que está no céu. Não necessariamente é o céu. Portanto, o santuário está no céu. João também diz que os filhos de Deus, agora já falando da nova terra, servirão melhor dizendo, falando do santuário celestial, melhor dizendo, ele diz assim, que os filhos de Deus servirão no santuário dia e noite. Ou seja, há um santuário no céu. Mas e a Nova Jerusalém? Vai ter santuário ou não? Né? O texto de Apocalipse 21, verso 22, diz que João diz, eu não vi santuário, não vi templo na Nova Jerusalém. Então quer dizer que não haverá templo na Nova Jerusalém? Como é que a gente entende essa passagem aí, né? Como é que conseguimos harmonizar? Primeiro nós temos que entender o seguinte: o santuário era um lugar de adoração a Deus primariamente. Antes de existir o pecado aqui nesse mundo, o santuário era o lugar da adoração a Deus. Nós já estudamos isso no decorrer desse trimestre. Várias passagens bíblicas que falam do santuário, por exemplo, como o Monte Santo de Deus, como em Isaías, né? Então, antes do pecado, antes de Lúcifer pecar, desde toda a eternidade, o santuário é o lugar da adoração a Deus. Com o pecado, ele adquire uma nova função,
ou ele agrega uma nova função, que era a expiação, que era o pagamento do pecado. No caso do santuário terrestre, havia derramamento de sangue. No caso do santuário celeste, o sangue de Jesus é que purifica tudo. Então, você tem aqui algo interessante. Com a eliminação do pecado, no fim, o que vai acontecer com o santuário? Ele voltará à sua função original, ou seja, só de adoração. E deixará de ter a função expiatória, de purificação do pecado. Né? Agora, outra questão que se levanta aqui é por que João, então, não viu um santuário na Nova Jerusalém? Significa que não haverá um santuário na Nova Jerusalém? Não haverá um templo na Nova Jerusalém? E aqui há alguma coisa muito curiosa e muito interessante nessa história toda. Sabe por que João não viu um santuário ou um templo na Nova Jerusalém? É porque a Nova Jerusalém, toda ela é um templo. Em Apocalipse 21, verso 3, João diz assim, Deus diz assim através de João, né? Agora eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus aqui está fazendo uma alusão a Êxodo 25, verso 8, que diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se em Apocalipse, na nova terra, haverá habitação de Deus, é porque o lugar da habitação de Deus também haverá. E qual é esse lugar, a habitação de Deus? É a própria Nova Jerusalém. Há estudos, eu não vou me deter aqui, há bons estudos sobre isso, e você certamente pode se aprofundar nisso, que mostram uma ligação da Nova Jerusalém com o santuário, como um santuário. Só uma deixa para você entender melhor. Por exemplo, o formato da Nova Jerusalém é o mesmo do santuário terrestre. Claro que o tamanho é maior, mas o formato é o mesmo. A cidade é quadrangular, diz a Bíblia, de comprimento, de largura iguais, não é? E então o texto diz que a cidade foi medida, né? 12.000 estádios. Seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Apocalipse 21, verso 16. Então, quando a gente entende isso, o santuário era um cubo. A Nova Jerusalém é um cubo também. Então, o lugar santíssimo do santuário também era assim. Então, o que João está tentando dizer em Apocalipse? Ele está dizendo que a Nova Jerusalém inteira é o santuário onde Deus habita com o seu povo. Que coisa maravilhosa, né? E uma pergunta também que surge. Nós falamos sobre o céu, falamos sobre o santuário na nova terra. Será que nós vamos ver Deus no céu? O João 1,18 diz que ninguém viu a Deus, né? Agora, o livro de 1 João 3, 2 e 3 diz que nós haveremos de vê-lo como ele é, né? E o texto de Mateus diz, os limpos de coração verão a Deus. Então, será uma comunhão perfeita, uma visão perfeita na nova terra que nós teremos, né? Agora, para a gente ir fechando aqui o assunto, né? Que tipo de esperança o novo céu e a nova terra devem despertar em nós, né? Esse mundo que Deus está preparando sem morte, sem dor, sem lágrimas, né? O Apocalipse 21, 4 diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Que tipo de esperança? É uma esperança maravilhosa, mostrando que Deus é justo, Deus é amor, Deus é bom, e que todo o nosso sofrimento é muito pequeno diante daquilo que Deus vai fazer por nós. É uma esperança que nunca deve morrer dentro de nós, né? E a grande pergunta é como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente chega lá, né? O texto de Apocalipse 22 diz que os salvos, os que vão chegar lá, eles têm o nome de Deus escrito na sua testa, na sua fronte. O que isso quer dizer? Eles têm o caráter de Deus. Eles são semelhantes a Deus nos seus atos, na sua vida. É claro que você não consegue isso sozinho, que você não consegue isso por você mesmo, porque você é pecador. Você tem tendências adquiridas, herdadas do pecado, né? Você tem tendências que você cultiva no decorrer da vida. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos nos inscrevendo para entrar nesse lugar que Deus está nos preparando. Como você pode se inscrever para a nova terra? Aceitando os méritos de Cristo.
Nós temos na Bíblia, por exemplo, o exemplo de Abraão, né? O texto de Romanos 4, 2 e 3 diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado. Aí mostra a beleza da salvação pela graça. Eu preciso aceitar, eu preciso crer naquilo que Jesus fez por mim. E os méritos de Jesus, que tem o direito de entrar na nova terra, serão meus pela fé, quando eu assim o aceito, né? E aí eu queria terminar a lição desse trimestre, dessa semana, lendo para você um texto muito interessante, né? Você já deve ter lido esse texto. E o texto diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Isso está em Grande Conflito, página 678. Alguém disse, e eu creio nisso, que esse é o texto mais lindo e mais profundo de todos os escritos de Ellen White. Esse texto mostra o fim de todas as coisas. Meu desejo, minha oração, por mim e por você, é que essas palavras logo se cumpram. O grande conflito terminou. Estaremos para sempre com o Senhor. Forte abraço, até o ano que vem.